It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Hoje é segunda-feira e vamos falar sobre o tema O ECA é Lei. O que conquistamos, o que ainda falta, com Pilar Lacerda, que é secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bora para nossa aula de hoje? Olá, companheiras do PT. Eu sou Maria do Pilar Lacerda, sou secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sou também presidente do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e sou também conselheira do Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica. Eu tenho toda uma trajetória dedicada à gestão pública, militei e trabalhei na área que eu acredito e defendo, que é a educação pública de qualidade, e desde novembro eu assumi aqui a Secretaria Nacional, um convite feito pela ministra Macaé, que era absolutamente irrecusável. E hoje a gente está, essa semana, né, na verdade ontem, dia 13, domingo, 13 de julho, nós comemoramos os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse ECA, que eu costumo dizer que ele é tão mal falado e tão pouco conhecido, né? Ele é um marco na história dos direitos das crianças e adolescentes. Com a promulgação da lei que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente começa também a olhar a criança e a olhar o adolescente, primeiro, como sujeito de direitos. Nós já tínhamos na Constituição, que foi promulgada 2 anos antes, em 1988, o artigo 227, que fala da prioridade absoluta de crianças e adolescentes em todas as políticas, em todas as ações, nas ações de políticas de governo, das famílias, das comunidades. Então, o artigo 227 da Constituição Federal, ele já nos iluminava naquela época. Criança é prioridade absoluta e, como tal, as políticas e planos e programas têm que ser tratados, ou seja, dando prioridade absoluta a elas. Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é fruto de muita organização da sociedade civil, do movimento de meninos e meninas de rua, dos movimentos das comunidades eclesiais de base, das lutas, junto com a luta pela redemocratização
né, que nós tivemos nos anos 60, 70, até meados de 80, também havia todo um debate sobre o direito das crianças. E eu penso que a gente tem que ter um destaque ao lembrar que o que vigorava no Brasil era o Código de Menores. E o Código de Menores, ele era voltado, claro, para a infância pobre, para a juventude pobre. Por isso que nós evitamos falar a palavra menor, menor de idade. Porque ela já traz consigo a conotação, né, dessa ideia, dessa mentalidade menorista, em que menores são crianças e adolescentes pobres que cometem infrações. E por que a gente tem que mudar isso? Porque o Estatuto traz para a gente a visão muito correta de que, primeiro, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Elas não estão sendo preparadas para, elas estão vivendo o ali, o aqui, o agora. Essa vivência, se ela for cercada de respeito, de dignidade, de direitos cumpridos, ou seja, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, isso, claro, né, vai ajudar a formar crianças mais seguras, mais espertas, mais inteligentes, com autoestima maior, né? E, evidentemente, serão adolescentes e adultos mais competentes, mais formados para entender o mundo e se entender no mundo. Por isso, essa mudança parece uma mudança só de uma palavra, um nome, mas ela é mais do que isso. Ela leva a gente a pensar em ouvir a criança, ouvir o adolescente e exigir a participação deles nos debates. E muita gente, na época principalmente, mas até agora, fala, mas a criança não sabe o que quer, a criança, elas sabem. Eu fui professora de escola pública, né, por mais de 20 anos, fui professora de história, né, e como muda a relação quando você começa a tratar aquelas pessoas de 11, 12, 14, 15, 17 anos como um sujeito de direitos. A mudança, assim, vamos avaliar a aula hoje? O que vocês acharam? O que vocês sugerem? Né? E a conversa com crianças e adolescentes também em diferentes lugares, ela muda de figura quando a gente usa o mesmo tom de voz e conversa com eles, respeitando e sabendo que eles sabem o que eles querem. E é necessário criar canais de participação. Então, hoje não, já há mais de 10 anos, mas o CONANDA criou o CPA, que é o Comitê de Participação dos Adolescentes, que é um processo formativo a partir dos estados. Esses adolescentes são eleitos, são escolhidos, 3 por cada unidade da federação, e eles participam de momentos de formação, eles formulam propostas, eles analisam proposições do CONANDA, e toda reunião do CONANDA, que são reuniões mensais, nós temos a participação qualificada dos adolescentes do CPA. Assim como a gente insiste para que nos conselhos tutelares, né, que também é uma criação do Estatuto e é uma obrigação, né, de ter em todos os municípios brasileiros pelo menos um conselho tutelar com 5 conselheiros ou conselheiras eleitos e eleitas, e que terão, durante o seu mandato de 4 anos, a grande responsabilidade, né, de cuidar das crianças e adolescentes daquele território. E aí, quando acontece, por exemplo, uma violência sexual contra uma menina, também nesse período foi criada e foi promulgada a Lei da Escuta Protegida, que é evitar a revitimização. Então, o que acontecia muito é uma criança que sofreu uma agressão sexual e ela passa na delegacia, passa no hospital, passa no conselho tutelar,
passa no judiciário, a cada momento ela tem que repetir a história, as perguntas são diferentes, havia, e ainda em alguns lugares existe, uma desconfiança, será que ela está falando a verdade? Que roupa que ela estava vestindo? Então, a lei da escuta protegida, ela forma as pessoas que fazem parte do que nós chamamos do sistema de garantia de direitos, que são os conselheiros de direitos, né, dos conselhos de direito das crianças e adolescentes municipais, estaduais, o sistema judiciário, para formar todas essas pessoas, para que elas saibam que pergunta fazer, para que elas a criança não seja revitimizada, tendo que repetir aquilo várias vezes. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi induzindo, e foi criando uma série de marcos legais para proteger, para orientar e para fazer com que crianças e adolescentes tenham uma vida digna. É claro que a gente tem muito que caminhar, né? Nós ainda temos um longo caminho. A gente é um país que foi um país escravocrata até 150 anos atrás, menos de 150 anos, em termos de história, isso é nada. Um país que foi colonizado, que é um país patriarcal, machista. Então, isso tudo reflete na forma como crianças e adolescentes são tratados. E mais, não são todas as crianças, todos os adolescentes. A criança e o adolescente preto, pobre, da periferia, eles têm um tratamento desigual. E é aí que a gente trabalha para fazer com que estas crianças e adolescentes sejam respeitados, tenham um tratamento que leve a uma postura de dignidade, né, de respeito. E isso tudo, né, demanda políticas públicas, demanda pessoas muito firmes, né, e que não negociem estes direitos. Então, a gente está no momento em que nós conseguimos diminuir a pobreza, né, em que a gente tem um aumento das denúncias, mas não significa que a gente tem um aumento dos casos. Há uma maior conscientização, né, e o governo federal tem o telefone Disque 100, né, que é para denúncia de direitos humanos desrespeitados, infringidos. Uma grande parte é sobre crianças e adolescentes que sofrem, né, agressões, violência, todo esse quadro que a gente conhece. O Disque 100 tem recebido mais denúncias, mas porque tem hoje uma maior conscientização. Por exemplo, a violência doméstica, né, o bater na criança achando que aquilo educava, hoje é inaceitável. E hoje as pessoas denunciam, né? Quando vê uma criança que é sua vizinha apanhar do pai, apanhar da madrasta, às vezes apanhar da mãe, né? Esse tipo de denúncia aumenta, mas significa que a gente tem hoje uma maior consciência e tem também uma rede que a gente pode apelar, porque não adianta você criar legislação, não adianta você ter essa lei, e os marcos legais do Brasil são muito avançados, são muito admirados, mas ela tem que estar na prática. E isso significa trabalho. Trabalho de formação de conselheiros, trabalho de equipagem dos conselhos tutelares, né? Um trabalho de negociação o tempo inteiro com a sociedade civil. Então, a gente está comemorando? Estamos comemorando muito. Nós temos uma série de avanços a partir do ECA, né, que transformam, por exemplo, a questão da lei da adoção, a lei Menino Bernardo, que é de 2014, que proíbe o uso de castigos físicos, né, o 18 de maio, que é o dia, né, que a gente dá mais visibilidade e joga mais luz na luta contra a violência contra meninas e meninos, né? O marco legal da primeira infância, que é de 2016,
A Lei Henrique Borel, que é de 2022, que aumenta, né, medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, a lei dos conselhos tutelares e os planos nacionais. Através do CONANDA, a gente articula planos para que esses planos são planos decenais e que eles demarquem quais são os nossos objetivos e quais as estratégias para que a gente atinja esses objetivos. No entanto, a gente tem hoje ainda imensos desafios. O primeiro deles é a violência letal contra adolescentes, principalmente negros e pobres. A violência da disputa de tráfico, polícia, milícias, tem vitimado principalmente aqueles mais fragilizados nesse tecido social. Então, a gente tem que enfrentar, nós aqui no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, temos trabalhado muito junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, para que a gente possa enfrentar isso e garantir que uma criança, que um adolescente possa sair de casa, ir para a escola e voltar vivo. Então, esse para mim é o maior desafio. Só para vocês terem uma ideia, a Redes da Maré, que é uma organização da sociedade civil, que atua no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, né, ele faz um acompanhamento de dias letivos, dias de aula perdidos por causa dos confrontos entre as diferentes forças que atuam naquele território. E só ano passado, 2024, as crianças e adolescentes perderam 42 dias letivos, o que significa, né, dos 200 dias letivos, né, 20%, né, essas crianças foram proibidas de ir para a escola. Há hoje uma comissão especial no Conselho Nacional de Educação que faz esse debate, né, de que a garantia dos 200 dias letivos é também uma garantia de direitos e é uma garantia de qualidade na educação. O outro grande desafio, a exclusão social e territorial, o racismo ambiental. A gente tem que lembrar que quando a gente tem uma grande enchente, uma grande inundação, as áreas inundadas, na maioria das vezes, são as áreas pobres. São áreas degradadas das periferias, onde vivem, né, nossas crianças e nossos adolescentes. Nós precisamos cada vez mais de políticas públicas universais e interseccionais. E o grande problema que é muito atual, que é a superexposição de crianças e adolescentes, né, ao mundo digital, né, as redes, diz o presidente Lula, ele não chama de redes sociais, porque ele fala que o que menos existe ali é socialização, ele chama de redes digitais. E eu acho uma boa sacada, né, da gente pensar nisso. O governo federal tem agido, então o CONANDA fez uma resolução no final de 2024 sobre a proteção de crianças e adolescentes no mundo digital. A SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo, tem elaborado materiais incríveis. O mais forte é o Guia do Uso de Telas, orientando as famílias, orientando as escolas, orientando as crianças e adolescentes a um uso seguro das telas, das redes, e uma briga, que é uma briga grande e boa, que é a regulação, né, e a regulação das redes, o cuidado que a gente tem que ter para que as crianças não fiquem sozinhas nesse ambiente. Feito disse uma mãe num debate, a gente não deixa um filho de 13 anos sozinho no centro da cidade às 3 horas da manhã. Pode não acontecer nada, como pode acontecer tudo. A gente não pode deixar nossos filhos sozinhos navegando no mundo digital. Tem perigo.
tem hiperexposição ao consumo, a materiais perigosos. A Polícia Federal tem feito um trabalho incrível nesse sentido, rastreando e percebendo que existe ali, né, de abuso, de assédio. Então, esse é um grande desafio, porque a gente está enfrentando ele agora. Ele é um problema, digamos, novo. E para isso a gente precisa ter muita coragem. O presidente Lula sancionou em janeiro desse ano a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Alguns países ao redor do mundo também têm feito isso, e isso significa que a gente não vai proibir o acesso à tecnologia, ao mundo digital. Mas quando a escola ou o professor precisar usar, que os alunos usem o celular para um trabalho pedagógico, isso é permitido. Mas, principalmente na hora do recreio, é que tem feito a maior diferença. Os professores e professoras relatam que as escolas, na hora do recreio, estão mais barulhentas, que os estudantes têm conversado mais, brincado mais, e eu acho que esse é o nosso objetivo, né? É garantir que as crianças e adolescentes cresçam em ambientes seguros, em ambientes mais saudáveis e que os seus direitos sejam respeitados. E para terminar, a gente ouve muito de pessoas mais conservadoras, os adolescentes, as crianças têm só direitos. Não é verdade. A cada direito equivale a um dever. E quando se a criança não consegue ir para a escola porque está tendo uma operação policial, se ela não tem direito a comer no mínimo 3 vezes por dia, se ela não dorme em segurança porque tem tiroteio, ou tem enchente, né, ou tem uma série de coisas que acontecem ali, ela não está tendo o seu direito respeitado. Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? Existe o direito, existe o dever. Então, tem o direito a 200 dias letivos de escola, né? Mas tem o dever de ir para a escola. Então, a gente não pode cair nessa, que é uma provocação conservadora e vazia, de que crianças e adolescentes no Brasil têm só direitos. Não, não é verdade. Antes fosse, mas não é verdade, né? E cabe a nós, adultos e adultas, nesse mundo tão complicado, né, com tantas informações chegando a todo momento, criar ambientes seguros, ambientes saudáveis, ambientes amorosos, para que nossas crianças cresçam em segurança, cresçam com dignidade e, principalmente, com uma autoestima que garanta a elas enfrentar o mundo de frente, sabendo escolher, sabendo discernir entre o que aquilo é verdade, aquilo é mentira, isso aqui pode ser golpe, isso aqui não pode, e cabe a nós adultos, né, junto com elas e escutando-as, né, organizar políticas públicas que garantam essa vida saudável, digna, alegre e transformadora para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Cada um de nós tem um papel a ser desenvolvido nesse mapa social tão complexo, e é muito importante, né, que estejamos muito atentas, que estejamos muito prontas para denunciar, se for o caso, ajudar, se for necessário, mas principalmente ser parte dessa sociedade que fala que quer um mundo melhor, porque crianças e adolescentes são tratadas, sim, né, de maneira diferente, amorosa e acolhedora. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, disponíveis para conversar. E lembrando que essa semana o governo federal, por meio do Ministério, né, de Direitos Humanos e Cidadania e da Secretaria e do CONANDA, né, nós estamos organizando uma semana de comemoração com o seminário 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai ter atividades a semana inteira, né, e vamos pensar muito na questão ambiental, né, nesse ambiente, no meio ambiente em que crianças e adolescentes vivem
e se desenvolvem. Então, um grande abraço e conto com a participação de vocês nessa rede de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Na aula de hoje aprendemos sobre o ECA é lei, o que conquistamos, o que ainda falta. Continue ligada na TV Elas por Elas, que amanhã tem mais. Riley Herbst from 2311 Racing here, and you know what grinds my gears? Waiting for coffee. But instead of counting frappes and lattes, I fire up Chumba Casino. No apps, no fuss, just fun social casino games to pass the time. By the time my coffee's ready, order for Riley. I've already taken a few victory laps. Next time you're stuck waiting, make it entertaining. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.